Virgínia Fonseca expõe o momento que a fez entender que o casamento com Zé Felipe não tinha volta. Virgínia Fonseca olhou nos olhos de Zé Felipe e, pela primeira vez em anos, sentiu que estava diante de um estranho. Se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história dos bastidores da vida dos famosos. O que ninguém imaginava é que por trás dos stories perfeitos, das viagens luxuosas e dos sorrisos impecáveis, existia um casamento que estava desmoronando em silêncio. Virgínia Fonseca, a influenciadora que conquistou o Brasil com sua autenticidade e carisma, vivia um dilema que poucos conseguiam enxergar. E tudo mudou em uma única noite. Era mais um dia de rotina aparentemente normal. As câmeras capturavam momentos felizes com as filhas, Maria Alice e Maria Flor. A mansão em Goiânia respirava luxo e conforto, mas Virgínia carregava um peso que as redes sociais não mostravam. Um peso que crescia a cada dia, a cada conversa evitada, a cada olhar que não se encontrava mais. O relacionamento com Zé Felipe sempre foi intenso desde o início. Eles se conheceram jovens, apaixonaram-se rapidamente e construíram uma família que se tornou pública. Cada passo era acompanhado por milhões de seguidores. Cada decisão virava manchete. A pressão de manter a imagem do casal perfeito era sufocante. Os fãs idolatravam o relacionamento deles como se fosse um conto de fadas moderno, onde o príncipe era cantor sertanejo e a princesa uma das maiores influenciadoras digitais do país. Mas naquela noite específica, algo diferente aconteceu. Virgínia estava sozinha na suíte do casal, olhando para o celular. As notificações não paravam, mensagens de fãs elogiando o relacionamento deles, comentários sobre como eram o casal ideal, marcas querendo fechar parcerias explorando a imagem da família perfeita. E foi ali, naquele silêncio ensurdecedor, que ela percebeu. Estava vivendo para as câmeras, não para si mesma. Zé Felipe chegou tarde naquela noite, mais uma vez. As desculpas eram sempre as mesmas: estúdio, reuniões, compromissos profissionais. Virgínia não questionou, ela já não tinha mais energia para isso. Apenas observou enquanto ele entrava no quarto, mexia no celular e mal a cumprimentava. Era como se fossem dois desconhecidos dividindo o mesmo espaço. Ele nem percebeu o olhar dela, carregado de tristeza e questionamentos. Apenas tirou os sapatos, jogou a jaqueta sobre a poltrona e foi direto para o banheiro, como fazia todas as noites. A empresária bem-sucedida, dona de um império digital, sentia-se pequena dentro de casa. Ela construiu uma carreira sólida, faturava milhões, empregava dezenas de pessoas. Virgínia era a mente por trás de negócios lucrativos, lançava produtos que se esgotavam em minutos, movimentava a economia com suas parcerias. Mas quando a porta da mansão se fechava, Virgínia era apenas uma mulher tentando se fazer ouvir por alguém que não estava mais presente, nem física, nem emocionalmente. As brigas tinham se tornado raras, não porque o relacionamento melhorou, mas porque eles simplesmente pararam de se importar o suficiente para discutir. E talvez esse fosse o sinal mais devastador de todos. O silêncio doía mais que qualquer grito. A indiferença machucava mais que qualquer palavra áspera. Virgínia se lembrava de quando brigavam por ciúmes, por atenção, por tempo juntos. Agora nem isso existia mais. Era como se tivessem desistido um do outro sem declarar oficialmente. Virgínia começou a se questionar quando foi a última vez que Zé Felipe realmente a viu. Não a influenciadora, não a mãe das filhas dele, não a parceira de negócios. Mas ela, Virgínia, a mulher com sonhos, medos e necessidades, a mulher que acordava às vezes no meio da noite com o coração apertado, a mulher que chorava no chuveiro para ninguém ver, a mulher que sorria nas câmeras enquanto por dentro estava se despedaçando. A resposta a assustou, ela não conseguia lembrar. Os amigos próximos começaram a notar mudanças. Virgínia estava mais calada, mais distante. Seus vídeos mantinham o carisma de sempre, mas quem a conhecia de verdade percebia algo diferente no olhar. Uma tristeza disfarçada de cansaço, uma solidão mascarada de rotina corrida. Ela cancelava encontros, evitava conversas profundas, desconversava quando alguém perguntava se estava tudo bem. A resposta automática era sempre a mesma: estou só cansada, é muita coisa acontecendo. Mas não era só cansaço, era exaustão emocional. Era o peso de carregar um relacionamento sozinha. Era a dor de perceber que o homem ao seu lado não era mais um parceiro, mas apenas alguém que dividia o mesmo endereço.
Virgínia se sentia como uma atriz representando o papel de esposa. E o pior é que ela estava se convencendo de que aquilo era normal, que todos os casamentos eram assim. E então veio o momento decisivo. Em uma manhã comum, Virgínia estava tomando café sozinha, mais uma vez. Maria Alice e Maria Flor brincavam na sala com as babás, suas risadas ecoando pela casa enorme. Zé Felipe ainda dormia depois de ter chegado de madrugada, como vinha acontecendo com frequência cada vez maior. E ali, naquela cozinha enorme e vazia, com uma xícara de café esfriando entre suas mãos, Virgínia teve uma revelação que mudaria tudo. Ela percebeu que estava criando as filhas praticamente sozinha. Era ela quem acordava de madrugada quando Maria Flor chorava. Era ela quem levava Maria Alice às consultas médicas. Era ela quem planejava as festas de aniversário, escolhia as roupas, acompanhava o desenvolvimento, lia histórias antes de dormir. Zé Felipe aparecia para as fotos, para os momentos registrados nas redes sociais, mas a rotina pesada, o dia a dia cansativo, ficava todo nas costas dela, que construía o império dela sozinha. Enquanto Zé Felipe focava em sua carreira musical, Virgínia expandia seus negócios, negociava contratos, criava conteúdo, gerenciava equipes. Ela era CEO, influenciadora, empresária, mãe e ainda tentava ser a esposa perfeita. Mas quem estava sendo parceiro dela? Quem estava apoiando seus sonhos da mesma forma que ela apoiava os dele? Que lidava com suas angústias sozinha. Quando a pressão da internet ficava insuportável, quando os haters atacavam, quando o cancelamento batia na porta, quem estava ao lado dela de verdade? Virgínia se lembrou de várias crises que enfrentou, onde Zé Felipe mal sabia o que estava acontecendo. Ele estava sempre ocupado demais, distante demais, ausente demais. Que sorria para as câmeras sozinha. E se já estava fazendo tudo isso sozinha, mesmo estando casada, qual era o sentido de continuar naquela situação? A pergunta ecoou em sua mente como um trovão em dia claro. Pela primeira vez, Virgínia se permitiu questionar o óbvio: por que continuar? A influenciadora pegou o celular e, pela primeira vez em meses, não postou nada. Apenas ficou ali, em silêncio, olhando para sua vida de fora. E o que viu não era o conto de fadas que ela mesma ajudou a vender para milhões de pessoas. Era uma mulher se perdendo para manter uma imagem. Uma mulher sufocando seus sentimentos para não decepcionar seguidores. Uma mulher esquecendo de si mesma para ser a Virgínia que todos esperavam. Uma mulher à beira do colapso emocional, segurando as pontas de tudo e de todos, menos dela mesma. Ela começou a fazer uma retrospectiva mental dos últimos meses. Quantas vezes Zé Felipe perguntou como ela estava de verdade? Quantas conversas profundas eles tiveram? Quantos momentos de conexão real, sem celulares, sem câmeras, apenas eles dois? A contagem era desoladora, praticamente zero. Virgínia se lembrou de uma conversa com a mãe semanas atrás. Dona Margarete havia comentado, de forma sutil, que a filha parecia esgotada. Você está fazendo muita coisa sozinha, filha. Cadê o Zé Felipe para te ajudar? Virgínia havia desconversado na época, defendido o marido, dito que ele estava trabalhando muito. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Ela também recordou de uma noite em que teve uma crise de ansiedade. O coração acelerado, a respiração curta, a sensação de que ia desmaiar. Zé Felipe estava em casa, mas no estúdio dele, fazendo lives com amigos. Virgínia se trancou no banheiro e ligou para uma amiga, que a acalmou pelo telefone. No dia seguinte, quando ela mencionou o episódio para o marido, ele apenas disse: "Ah, é o estresse mesmo, você trabalha demais", e mudou de assunto. Nenhum abraço, nenhuma preocupação genuína, nenhuma conversa sobre o que ela estava sentindo. Zé Felipe apareceu na cozinha horas depois, já era quase meio-dia. Virgínia olhou para ele e disse que precisavam conversar de verdade. Sem câmeras, sem redes sociais, sem máscaras. Apenas eles dois, como não faziam há muito tempo. Ele hesitou, talvez sentindo a seriedade no tom dela. "Agora, eu ia sair com os meninos." Virgínia respirou fundo e respondeu: "Sim, agora. Isso não pode mais esperar." A conversa que aconteceu ali durou horas, lágrimas foram derramadas, verdades foram ditas. E pela primeira vez em anos, eles foram honestos um com o outro. Virgínia começou devagar, tentando organizar os pensamentos que vinham martelando sua mente há tanto tempo. "Zé, você sabe quando foi a última vez que conversamos de verdade, que você perguntou como eu estou me sentindo?"
Zé Felipe ficou em silêncio, claramente desconfortável. A gente conversa todo dia, Virgínia. Ela balançou a cabeça. Não, a gente troca informações práticas. Vai buscar a Maria Alice, preciso ir para São Paulo. A reunião é às 3. Isso não vai conversar. Quando foi a última vez que você me perguntou o que está acontecendo dentro de mim? Virgínia expôs tudo o que estava sentindo. A solidão dentro do casamento, essa sensação devastadora de estar acompanhada, mas completamente sozinha. A sensação de estar carregando tudo nas costas enquanto ele vivia sua vida como se fosse solteiro, apenas aparecendo para os momentos bonitos e fotografáveis. O medo de desapontar as pessoas ao admitir que não era feliz, que o casamento perfeito das redes sociais era uma ilusão cuidadosamente construída. O peso de sustentar uma imagem que não correspondia à realidade. Você sabe quantas mensagens eu recebo por dia de meninas dizendo que querem um casamento igual ao nosso? E eu fico pensando, qual casamento? Aquele que a gente mostra no Instagram ou o real, onde a gente mal se fala? A voz de Virgínia tremia, anos de frustração finalmente encontrando palavras. E Zé Felipe, talvez pela primeira vez, realmente ouviu. Ele também tinha suas frustrações, que começou a compartilhar. A pressão de ser o marido da Virgínia Fonseca, e não apenas Zé Felipe. Você sabe como é ouvir o tempo todo que eu só sou alguém porque casei com você, que minha carreira só decolou por causa da sua visibilidade? A sensação de que seu sucesso sempre seria comparado ao dela, de que ele vivia à sombra da esposa, mesmo sendo filho de Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja. Eu tenho minha carreira, meus fãs, meus shows, mas para todo mundo eu sou sempre o marido da Virgínia. Isso mexe com qualquer homem. O medo de não ser suficiente, de nunca conseguir acompanhar o ritmo dela, os milhões de seguidores, os contratos milionários, o império que ela construiu. Você é gigante, Virgínia. Às vezes eu me sinto pequeno do seu lado. O peso de viver em um relacionamento público onde cada erro era amplificado 1000 vezes, onde qualquer deslize virava manchete, onde a privacidade era um luxo que não existia mais. Eles descobriram naquela conversa que estavam ambos se afogando, mas cada um em seu próprio mar particular. E talvez esse fosse o problema. Em nenhum momento eles realmente compartilharam suas vulnerabilidades. Mostravam apenas os momentos felizes, escondiam as dificuldades, fingiam estar bem quando não estavam. Construíram muros ao invés de pontes. Virgínia percebeu que enquanto ela se sentia sozinha, Zé Felipe se sentia inadequado. Enquanto ela achava que ele não se importava, ele estava lidando com seus próprios demônios de insegurança. Mas o problema era que cada um sofria isoladamente, sem dividir com o outro. E relacionamentos não sobrevivem assim. Mas a diferença é que enquanto você fugia para o trabalho, para os amigos, para a noite, eu ficava aqui, cuidando de tudo, das nossas filhas, da casa, dos nossos negócios, da minha carreira. Eu não tive o luxo de fugir. Virgínia limpou as lágrimas. Eu entendo suas inseguranças, mas isso não justifica sua ausência. Zé Felipe abaixou a cabeça. Pela primeira vez, ele parecia realmente enxergar o peso que Virgínia carregava. Eu não percebi que estava sendo tão ausente. Eu não sabia lidar com tudo isso. Com a pressão, com as comparações, com a exposição. Ele hesitou antes de continuar. E talvez eu tenha me afastado porque era mais fácil do que enfrentar meus próprios medos. Virgínia entendeu naquele dia que o casamento dela não tinha volta. Não porque o amor acabou de uma hora para outra, mas porque eles construíram uma relação baseada em aparências, não em verdade. Construíram uma fachada linda para o mundo ver, mas esqueceram de construir os alicerces. E essa fundação estava desmoronando há muito tempo, só que ninguém quis ver. Eles tentaram por anos manter a ilusão, acreditando que se continuassem postando fotos sorridentes, fazendo vídeos engraçados, mostrando momentos em família, o amor de alguma forma voltaria. Como se as redes sociais pudessem sustentar um casamento. Como se likes e comentários fossem suficientes para preencher o vazio que crescia entre eles. A decisão do que fazer com essa descoberta ainda estava sendo processada, mas uma coisa era certa. Virgínia não estava mais disposta a viver uma mentira. Ela não sabia se isso significava o fim do casamento ou uma reconstrução completa da relação, praticamente do zero. O que ela sabia é que não poderia continuar fingindo, não por mais um dia.
Talvez a gente precise dar um tempo para pensar, para entender o que cada um realmente quer. As palavras de Virgínia saíram pesadas, mas necessárias. Zé Felipe pareceu surpreso, como se não esperasse que chegaria a esse ponto. Um tempo? Você está falando em separação? Ela suspirou. Estou falando em honestidade. A gente precisa ser honesto com a gente mesmo antes de ser honesto um com o outro. Pela primeira vez em anos, Virgínia Fonseca escolheu olhar para dentro de si mesma antes de olhar para as câmeras. E essa escolha, por mais assustadora que fosse, também trouxe um alívio inesperado. O alívio de parar de fingir, o alívio de permitir-se ser vulnerável, o alívio de reconhecer que nem tudo precisa ser perfeito o tempo todo, o alívio de priorizar sua saúde mental acima de qualquer outra coisa. A influenciadora que ensinou milhões de pessoas a serem autênticas estava finalmente aprendendo a ser autêntica com ela mesma. E talvez essa fosse a lição mais importante que ela poderia compartilhar, que até os casamentos que parecem perfeitos nas redes sociais enfrentam crises reais, que pessoas públicas também sofrem em silêncio e que reconhecer isso não é fraqueza, é coragem, é força, é o primeiro passo para a verdadeira transformação. Virgínia não sabia o que o futuro reservava para ela e Zé Felipe. Não sabia se conseguiriam reconstruir o que se perdeu ou se o melhor caminho seria seguir separados. Mas ela sabia que, independente do desfecho, ela não perderia a si mesma novamente. Porque no final das contas, o relacionamento mais importante que ela precisava salvar era o relacionamento com ela mesma. E esse ela estava determinada a reconstruir, não importava o custo. Nos dias seguintes àquela conversa, Virgínia começou a fazer terapia, algo que vinha adiando há anos. Começou a escrever em um diário, colocando para fora sentimentos que sufocou por tanto tempo. Começou a estabelecer limites, a dizer não, a priorizar seu bem-estar. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava respirando de verdade. Lembrando que tudo isso são especulações que circulam na internet e não representam fatos confirmados. E você, já passou por um momento de revelação em um relacionamento? O que achou da postura da Virgínia ao priorizar sua saúde emocional? Deixa sua opinião nos comentários. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais histórias sobre os bastidores da vida dos famosos. Compartilha com aquela amiga que precisa ouvir que está tudo bem não estar bem. Até o próximo vídeo!